Muito bem, nós lemos Gênesis 24, de 1 a 10, de 58 a 67. Vou começar com uma história contada por Mário de Andrade. Mário de Andrade tem um conto chamado O Besouro e a Rosa. O Besouro e a Rosa. É a história de uma moça muito bonita, que se chamava Rosa, uma história de uma moça que tinha tudo para dar certo, para ser feliz na vida, mas que acaba fazendo uma escolha, digamos assim, insensata. Rosa rejeita a proposta de João. João é um rapaz trabalhador, o pai dele tem uma padaria, ele é o filho único, portanto vai ser o herdeiro da padaria, e ele vai ter uma vida boa, aparentemente, mas ele é apaixonado pela Rosa, e ele não quer casar com outra mulher. A Rosa é a vida dele. Mas a Rosa mora com duas tias solteironas, Dona Ana e Dona Carlotinha. Olha os nomes delas. Dona Rosa, Dona Ana e Dona Carlotinha. E essas duas solteironas criaram a pobrezinha. E por isso, ela agora, a menina, a Rosa, ela acha injusto deixar as duas velhinhas sozinhas. Então ela rejeita a proposta de casamento do João. Numa noite, diz o conto, um besouro, por isso que o nome do conto é Um Besouro, o Besouro e a Rosa. Um besouro entrou voando pela janela, diz Mário de Andrade, e se alojou no corpo de Rosa. E ela ficou convulsionando até ser socorrida pelas boas velhinhas. Bom, a partir daí, misteriosamente, o comportamento de Rosa se modifica substancialmente. Ela passa a viver uma vida esquisita, passa a ter reações estranhas, e ela muda tanto, que ela, contrariando todas as advertências de Dona Ana e de Dona Carlotinha, ela se decide casar com o maior bêbado da região, o desgraçado do Pedro Mulatão. Pedro Mulatão não vale nada. Pedro Mulatão é um sujeito danado. Mário de Andrade o adjetiva assim: vagabundo, chuva, mau caráter. Eu tentei procurar o que é chuva naquela época, mas não achei nem no Google, não achei. O que é chuva na década de 20, o que significava essa gíria. Mas boa coisa não deve ser, porque o Pedro Mulatão era safadão. E o conto termina assim: Rosa foi muito infeliz. Rosa foi muito infeliz. Meus irmãos, os problemas da família podem começar já a partir de uma escolha errada. Parece que um besouro vem voando lá do inferno e se aloja na vida de tanta gente e acaba complicando, e faz com que esse besouro faça com que as pessoas tomem decisões erradas. No nosso texto, nós temos aqui a formação de uma família, e é interessante que a gente pode aprender desse texto, apesar das diferenças culturais que nos separam, a nós, do Abraão e do Isaac. Apesar desse lapso de tempo enorme que existe entre nós e eles, nós podemos aprender várias lições com Isaac e com Rebeca, e com Abraão também. Nós veremos como Isaac e Rebeca se comportam. Como eles se comportam. Vamos dizer que nós poderíamos chamar essa reflexão de a procura do amor. A procura do amor, pronto. Primeira coisa que vamos descobrir nessa experiência deles é que o amor deve ser procurado dentro da família de Deus. Esta é a primeira lição que eu aprendo desse texto. O amor da sua vida, aquela pessoa com a qual você vai dividir os seus dias, dividir os seus sonhos, aquela pessoa pela qual você vai ficar parado no portão, debruçado em cima do portão, esperando o amor chegar. Deve ser procurada essa pessoa dentro da família de Deus. Veja que quando Abraão envia Eliezer, o seu administrador, lá para a Mesopotâmia, ele morava na Palestina, seria Israel hoje. Abraão morava ali, terra dos cananeus, no meio dos cananeus. E Abraão não quer para nora alguma daquelas meninas da vizinhança, cananeias, não. No versículo 3 ele diz assim: você vai fazer essa viagem, não é?
e vai trazer. Você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Foi por isso que Isaque se casou com Rebeca e não com uma vizinha cananeia, porque Abraão tinha uma determinação na sua mente. Ele não queria que o seu filho se casasse com uma mulher cananeia. Leia-se hoje: ele não queria que o seu filho se casasse com uma mulher incrédula, uma mulher não crente, que não compartilhasse os mesmos valores que ele, Isaque e seu pai Abraão compartilhavam. Então foi assim que Isaque então vai esperar uma mocinha que Eliezer vai trazer lá da Mesopotâmia, lá da Síria. E por sua vez, quando Isaque, depois de casado, teve filhos, já está velhinho, ele faz a mesma coisa com Jacó, seu filho. Gênesis 28:1 diz assim: Isaque chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã Arã, na Síria, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Mesma coisa. Então, assim como Isaque não se casou com uma cananeia, Isaque não quer que Jacó também, seu filho, se case com uma cananeia, mas que faça o mesmo percurso que ele fizera décadas antes, ou que o seu administrador fez antes, no caso o Eliezer. Então, do nosso texto, irmãos, fica claro que Deus proíbe qualquer tipo de pacto, qualquer tipo de convivência pacífica entre cananeus e o povo de Deus. É muita pena que o pastor Rogério não possa dizer aos irmãos o que ele ouve no gabinete pastoral. É uma pena que eu não possa dizer aos irmãos o que ouço no gabinete pastoral de casamentos regados a lágrimas, de irmãos que se casaram com pessoas não crentes e que hoje vivem atormentados, especialmente irmãs. Aqui existe, sempre existiu, lá na minha igreja também existe, na sua igreja, se você for de outra, certamente existe pessoas cujo casamento é sinônimo de sofrimento, até porque rima, mas não só porque rima, é porque lembra realmente sofrimento, por causa de uma relação espiritual desigual, e a essa relação, nós os crentes em geral, damos o nome de casamento misto, não é isso? Casamento misto. Acho que você não ouve muito sermão hoje sobre casamento misto, não. Eu tenho a impressão que eu estou em déficit, ou então estou ficando surdo, mas eu não tenho ouvido ninguém mais falar sobre casamento misto. E há 3 coisas sobre casamento misto que eu queria falar para você. A primeira, que o casamento misto é desaconselhado na palavra de Deus por causa dos filhos que o casal vai ter. Veja só, a Bíblia diz que os nossos filhos devem ser criados, abre aspas, na doutrina e na admoestação do Senhor. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 4. Na doutrina e na admoestação. Então está aí seu filho aí, do seu lado, você vai criá-lo na doutrina e admoestação do Senhor. Pois bem, você é crente, você leu isso na Bíblia, você vai querer fazer isso, certo? Só que o seu parceiro ou parceira que não é crente vai pensar diferente. Você vai dizer assim: meu filho, você que é crente, meu filho, só Jesus Cristo salva. Aí o outro que não é crente vai dizer assim: meu filho, todas as religiões são boas. Meu filho, escolha qualquer uma, desde que fale em Deus, porque qualquer caminho dá na venda. Olha o conflito. O pai ou a mãe crente dizendo: meu filho, só Jesus Cristo salva, viu? E o não crente dizendo: meu filho, qualquer uma. Olha só, como é que o menino vai decidir agora? Olha o conflito que vai ser na cabeça dele. O cônjuge crente vai desejar fazer o culto doméstico com seus filhos. Meu filho, antes de dormir, vem cá, vamos orar aqui, vamos cantar um corinho, vamos cantar um hino, depois vamos orar entregando você a Deus, você vai dormir bem, sem medo do escuro, tá certo? Isso é o cônjuge crente. O outro, o incrédulo, vai dizer assim: é superstição pura, isso é perda de tempo. Na verdade, isso aí é uma lavagem cerebral. Vai até pensar que é uma lavagem cerebral. Então está vendo como é que o negócio está complicado?
Isso para não mencionar aquele pai incrédulo, que quando o filho chega à adolescência, pega o filho e o leva. O pai, pasmem, o próprio pai o levará a um prostíbulo, para que o filho, ele vai dizer assim, para que o filho aprenda a ser homem. Aprenda a ser homem, para desespero da mãe cristã. Desespero. Ao proibir o casamento misto em Israel, Deus tinha, irmãos, uma razão. Deuteronômio 7,3. Os casamentos mistos, abre aspas, fariam teus filhos desviarem-se de mim para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Irmãos, segunda razão, o casamento misto é desaconselhado por causa do conflito de ideias. É claro, porque quando você se torna crente, você compra um pacote de ideias, você compra novos valores, você adquire uma nova visão do mundo, uma nova cosmovisão, visão de mundo. Por exemplo, o crente tem sobre o sexo uma visão. Normalmente ele constrói a sua visão da sexualidade a partir da vontade de Deus, a partir da santidade do sexo. Não é assim que o crente vê o sexo? Como um dom de Deus, como um presente de Deus. Mas o incrédulo vai formar a sua cosmovisão sobre a sexualidade a partir, por exemplo, de revistas masculinas, de revistas pornográficas e de conversas não muito bem orientadas entre colegas, entre amigos, na base de piadas sujas. Então o sexo, para a visão dessa pessoa, pode até se tornar uma coisa suja, quando para o crente é um dom de Deus, é um presente de Deus. O conceito de fidelidade conjugal também pode ser bastante relativo para o incrédulo. A visão que ele tem do dinheiro também é permeada de materialismo. O não crente pode pensar em dinheiro o tempo todo. Já o crente, o cônjuge crente, ele fala, por exemplo, em entregar ao Senhor o dízimo. Aí o outro entra em crise. E está entregando dinheiro para o pastor? Não é assim? O crente entrega o dízimo com alegria, mas o outro fica chorando, reclamando. Você fica levando dinheiro para a igreja. Outro conflito se acha na administração do tempo. E ela, crente, quer ir à escola dominical. O não crente, o marido não crente, quer ficar dormindo. Que isso, domingo de manhã? Ainda quer arrastá-la para ficar dormindo lá com ele. Vai me deixar sozinha aqui na cama? Ela quer ficar para o ensaio do coro depois do culto, o ensaio do louvor, por exemplo. E ele quer aquele almoço no domingo. Pronto, olha só, olha a confusão formada. Ela quer estudar a Bíblia, ele quer inundar a casa e a vizinhança inteira com o som de Raul Seixas ou de baile funk, música de baile funk, que é pior ainda, né? Aí é dose. Está entendendo? Está vendo como é que... Por isso que a gente volta para as escrituras. Abraão recomendou a Isaac não ter uma mulher não crente. Isaac recomenda a Jacó não ter uma mulher não crente. O irmão do Jacó, o outro filho do Isaac, chamava-se, alguém lembra? Esaú. Esaú se casou com uma cananeia, aliás com duas. E olha o que aconteceu, diz a Bíblia em Gênesis 26, 34 e 35. Ora, quando Saul tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E estas mulheres foram para Isaac e Rebeca, os sogros, uma amargura de espírito. Gênesis 26, 34 e 35. As mulheres não crentes que o Esaúzinho tomou entre as vizinhas cananeias, essas mulheres foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. E a amargura foi tão grande, que um dia dona Rebeca não aguentou e soltou os cachorros em cima do próprio Isaac. Ela disse para ele em Gênesis 27, 46: eu estou aborrecida da vida por causa das mulheres dos heteus. Se Jacó também tomar uma mulher dentre as filhas desta terra, mulheres dos heteus como estas, por que deveria eu ainda viver? Eu prefiro morrer.
Se o Jacó também se casar com essas mulheres daqui dessa terra, eu estou perdida, é melhor eu morrer. Está percebendo, irmão? Então, quando se fala em casamento misto, não é, alguém pode pensar, é preconceito de crente contra não crente. Não é preconceito, questão de observância da palavra de Deus. Ela diz claramente, Amós pergunta, aliás a pergunta de Amós é um princípio que orienta as relações humanas. Amós 3,3, conhece, lembra? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Vamos falar, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Mas certamente o texto mais petardo contra o casamento misto é o texto de Paulo em 2 Coríntios 6,14 a 16. Eu vou ler para você. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos. Jugo, canga. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo, como ele disse: habitarei neles e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas voltemos para Isaac, e para Rebeca, porque os dois precisam se casar, mas antes de casar eles vão querer namorar, com toda razão. Agora, Abraão manda o seu mordomo ir lá fazer a viagem e procurar uma boa moça para o seu filho Isaac. Mas essa procura, irmãos, é sem pressa, sem desespero e sem precipitação. Tanto que o Abraão diz para Eliezer: não, se você não achar, não leva o meu filho para lá não, fica tranquilo. Quer dizer, confiando no tempo de Deus. Como a dizer assim, é melhor ficar só do que mal acompanhado. Melhor ficar só do que mal acompanhado. Então a primeira reflexão que nós fazemos é que o casamento, para ser feliz, deve ser feito dentro da família de Deus. Segundo lugar, o amor deve ser procurado com oração. É preciso que entre, irmãos, o ingrediente da oração nessa pesquisa. Veja só, Gênesis 24:63, o texto que nós lemos, diz assim, 24:63, Isaac tinha voltado de Beer-Lahai-Roi, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. A minha tradução aqui diz meditar, a maioria das traduções modernas traz meditar, mas a revista e corrigida traz para orar. É que o verbo ali em hebraico, verbo suar, mesmo nome dessa igreja, é o verbo suar, e é um verbo assim muito pouco usado, então a gente não sabe exatamente o significado dele. Então pode ser orar, pode ser meditar, pode ser ficar pensando, o significado é incerto. Mas o que eu entendo aqui é que Isaac saiu para o campo para ter um momento de introspecção. Ele saiu para pensar na vida. Puxa vida, vou mudar meu status, eu vou me casar, como é que vai ser isso? Me lembro quando o Sival, meu irmão, foi casar, papai chamou no canto e falou assim: Sival, meu filho, você sabe o que você está fazendo? Não foi assim? Sabe o que você está fazendo? Você vai tirar uma moça da casa do pai dela, da casa da mãe dela. Sival está tremendo até hoje, mas está casado com a mesma mulher, graças a Deus. Pois bem, Isaac teve esse momento assim: o que eu vou fazer? Isso é muito sério. E ele foi meditando, ele foi orando. Irmãos, a oração deve fazer parte desse processo, sem dúvida alguma, porque a oração é a solução que Deus coloca em nossas mãos. Nosso Pai deve ser procurado. Se nós quisermos a felicidade conjugal, temos que bater a porta de Deus. Dispensar Deus desse processo é se candidatar a construir o nada. Então é preciso a participação de Deus, não é? Veja só, os incrédulos, os que não creem em Deus, quando eles vão tomar uma decisão como essa, eles vão aonde? Eles vão bater na porta de cartomantes, vão bater a porta de tarólogos, de jogadores de búzios, né? Alguns vão a psicólogos se orientar, a conselheiros. E o crente não vai a lugar nenhum, não? O crente bate na porta de Deus, né? Bate na porta do céu.
Por isso, a oração deve fazer parte do processo da escolha de um cônjuge. Os pais devem orar pelos seus filhos. Os avós, me tornei avô em novembro, viu, Clube? Me tornei avô em novembro. Melhor coisa que tem, viu, gente? Melhor coisa. Melhor do que ser pai é ser avô. O bichinho é tão bonitinho. Deixa eu falar. Tem foto aqui, depois eu mostro. Já estamos orando, Peg e eu, já estamos orando pelo cônjuge desse bichinho, que tem 6 meses só agora. Mas é o mais bonito de todos os netos que você já viu. Já estamos orando por ele, pelo futuro desse menino, sabe? A Peg disse, ela toma conta dele de manhã, assim, umas 2 horas de manhã cedo, antes de levar para a creche, minha esposa. Aí ela fica com ele no colo, assim, aí fica orando: Senhor, faze desse menino um grande homem na tua presença. O safadinho está sendo intercedido, ela está orando por ele, e eu fico orando: Senhor, abençoa a companheirinha dele, que eu não sei onde é que está, ninguém aqui sabe, mas em algum lugar está essa menina, que deve estar nascendo agora, ou já nasceu, mas o Senhor tem que entrar nesse processo, irmãos. Então, casar dentro da família, casar com oração. Em terceiro lugar, o amor deve ser procurado com investigação diligente. Olha ainda o versículo 65. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Coisa linda, né? Parece cena de novela isso aqui. Ela desceu do camelo. Camelo era o carro do ano, né? Desceu do camelo e perguntou ao servo que fora buscá-la lá na Síria: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Eu sublinhei na minha Bíblia: quem é aquele homem que está vindo ali? O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não podemos amarrar o nosso destino a alguém que nós não sabemos quem é. Quem é aquele homem? Quem é aquela moça? Você precisa saber. Eu já ouvi histórias de pessoas, eu já perguntei: como é que vocês se conheceram? Ah, nós não éramos crentes, aí nós nos conhecemos dentro de uma boate. Eu falei: misericórdia, só a graça de Deus mesmo, né? Os 2 bêbados, mas a graça de Deus é sempre maravilhosa, os 2 se converteram e estão salvos hoje. Mas isso é perigosíssimo. Quem é aquele homem? Tem que saber quem é aquele homem. Você não pode, moça, sair e namorar e conhecer e fazer coisas que não deve com alguém que você nem tem ideia de quem seja. Quem é aquele rapaz? Qual é o nome dele? Eu sei de um casal, está namorando, ele mora aqui, não, ela mora no Rio, ele mora aqui, ela mora aqui, ele no Rio, ela aqui. Aí perguntamos para ela assim: qual é o nome dele? Para a gente procurar lá no Rio. Parece que ele é meu vizinho, mora no mesmo bairro que eu. Aí a noiva disse: eu não sei o nome dele completo. Eu falei: o quê? Não sabe o nome dele completamente? Como é que pode isso? Como é que você vai amarrar o seu destino, o seu futuro, ao lado de uma pessoa cujo nome sequer você sabe? Sobrenome, no caso, só o primeiro nome, só o pré-nome, sabe? É brincadeira. Quem é aquele homem? Pergunta a Rebeca. Ela quer saber quem é, e com toda a razão, precisa saber. Ele gosta de trabalhar? De repente ele não gosta de trabalhar, de repente é um deitão, como diz lá em Minas, né? Hein, pastor? Lá em Minas fala deitão, né? De repente é um deitão, que quer só se dar bem na vida, em cima do seu emprego, do seu bom emprego. Minha senhora, minha senhorinha, tem que saber quem é aquele homem. Ele gosta de trabalhar? Ele gosta de mulher? De repente não, mulher não é a praia dele. Olha onde você vai se meter. Misericórdia, né? Vamos orar, irmãos. Vamos orar, porque o negócio é sério. De repente ele não gosta da sua fé, ele está vindo à igreja, mas ele não é crente. Aqui nessa igreja se batizou, não, foi membro dessa igreja uma senhora que se batizou na minha igreja, interior do Espírito Santo, Colatinho, pronto. E foi uma tragédia, porque ele se batizou só para se casar com ela, porque ela disse: você só vai se casar comigo se você se converter e se batizar. Ah, é? Beleza. Veio à frente chorando. Eu me lembro do dia que ele batizou. O cabelo estava cheio de brilhantina, naquela época da brilhantina, vocês nem eram nascidos, claro. Brilhantina, assim, quando ele saiu do batistério, estava tudo bonitinho, do mesmo jeito. Engraçado, né? Foi batizado com brilhantina. Quem é aquele homem? Você tem que saber.
Por isso, eu gosto muito de uma frase do Jaime Kemp. A frase diz assim: olha, o namoro é o tempo para você conhecer a alma do outro. O namoro é o tempo para você conhecer a alma do outro. Como é que se conhece a alma de alguém? Tem um raio-x para a alma? Como é que você conhece a alma do outro? Senão conversando. Tem que perguntar, tem que saber como é que são as coisas, o que a pessoa pensa da vida, o que ela pensa do trabalho, o que ela pensa de pontualidade. Já viu o casal brigando por causa disso? Ele quer chegar na hora e a mulher está lá se arrumando a vida toda, né? Não tem jeito. Por que não conversaram isso no namoro? Namoro é para isso, para conversar sobre pontualidade, conversar sobre quem vai levar o lixo para fora, quem vai levar o carro para consertar, quem vai abastecer, se vai ter carro, se não vai. Namoro é tempo para conversar, para conhecer a alma, perguntar o que ele pensa da vida, o que ele pensa do trabalho, o que ele pensa do mundo, o que ele pensa do governo. De repente você vai casar com uma petista, hein? Aí você vai ver o que é bom. Vai ter greve todo dia. Ao meu ver, irmão, só existe uma fórmula para se conhecer a alma do outro: é conversando, é perguntando, é ouvindo, é trocando ideias. E o namoro é para isso. O namoro é para você conhecer a alma do outro. Mas depois a frase do Jaime Kemp continua no próximo ponto, né? Então, é isso aí: casar dentro da família, orar. O amor deve ser procurado com investigação inteligente, quem é aquela pessoa. E por fim, o amor deve ser procurado com todo o respeito possível. Diz o versículo 65 o seguinte, olha: ela perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ele respondeu, o servo respondeu: é o meu senhor, é o seu noivo, é o seu futuro marido. Então ela se cobriu com o véu. Então ela se cobriu com o véu. Eu acho que nós temos aqui, Deus embutiu aqui uma lição para nós, irmãos. E aí eu volto à frase do Jaime Kemp: o namoro é o tempo para você conhecer a alma do outro. O casamento é o tempo para você conhecer a alma e o corpo também. A frase não é minha, é do Jaime Kemp, que é especialista em família e tal, conselheiro nessa área. De novo, o namoro é o tempo para você conhecer a alma do outro. Como é que você faz isso? Conversando. E o casamento é o tempo para você conhecer o quê? A alma mais o corpo. Então é muito importante que as pessoas, os casais, conversem e namorem conversando mesmo, bastante. Lá na igreja agora tem um casalzinho que está querendo namorar, e ela se reconciliou há pouco tempo, está numa fase espiritual fantástica, e ele foi batizado tem uns 2 anos, também está numa fase espiritual legal, e os dois querem namorar. E aí ela falou comigo: pô, eu converso pelo WhatsApp, agora o aconselhamento pastoral agora, viu, irmãos, é pelo WhatsApp. Tem um pastor lá no Rio que diz: isso aqui é o meu escritório, faço tudo agora por aqui. Aí estou conversando com ela, e eu falei exatamente isso: namoro é o tempo para conversar. Vai conversar, pergunta para ele o que ele acha da vida, se ele quer estudar, se ele não quer estudar, se ele quer trabalhar, se ele não quer trabalhar, o que ele quer ser na vida, e o que ele pensa disso, o que ele pensa daquilo. Vai perguntando, e você vai formando um quadro, uma opinião, e você vai gostar ou não. Se não gostar, diga tchau. Se gostar, casa. Simples assim, né? Se gostar de tudo, pronto. Então é preciso ter muito cuidado, né, irmãos? Porque é uma área tão sensível na vida da gente, e se casar errado é tão ruim, é tão trágico. Uma separação não é coisa fácil. Nós temos aqui alguns irmãos que já passaram pela experiência da separação e podem concordar com isso. É muito ruim, é uma porcaria. Separação não foi invenção de Deus, é um remédio. Moisés falou, né? Por causa da dureza dos corações de vocês é que aconteceu isso. Mas não é bom para ninguém, não é bom para filho, não é bom. O sogro deixa de ser sogro, a sogra a sogra deixando de ser sogra é uma coisa boa, né? Aí tinha uma coisa boa, pelo menos, a separação. Mas você depois vai casar de novo, vai arranjar outra sogra, não tem jeito não, está condenado. Então é preciso fazer como Rebeca fez. Rebeca se cobriu, irmãos. Quando ela viu que era o Isaac, ao invés de mostrar o corpo para ele,
ela se cobriu. Ela se cobriu. Em 1985, eu era o pastor dessa igreja. Aí a igreja me mandou a convenção. Foi em Guarapari a convenção naquele ano, pastor, 85. E aí uma missionária, que não era PEG, era a Dona Hilda Calcert. Dona Hilda está viva ainda, mora na Flórida. Dona Hilda pregou na convenção. Uma palavra bonita que ela botou, eu anotei na hora e trouxe aqui para os irmãos. Nem sempre, dizia Dona Hilda, nem sempre a última moda serve para o crente. Aquela frase ficou na minha cabeça. Nem sempre. Talvez falando de roupas transparentes, talvez falando de excesso de decote, talvez falando de uma exposição escandalosa das formas corporais femininas, digamos assim. Então Dona Hilda parecia quadradinha quando falava isso. Mas sabe, quando eu vejo a realidade, e eu vejo a Bíblia, Rebeca se cobrindo, quando ela sabe que aquele vai ser o seu marido, eu vejo que a Bíblia tem razão. A Bíblia tem razão. Eu me lembro que de uma certa vez eu trabalhava numa empresa, e aí tinha uma moça lá também que era crente, mas essa moça era muito bonita, mas ela se vestia escandalosamente, escandalosamente. E um dia eu flagrei uma cena, eu cheguei num ambiente, uma salinha, e estava ela e um monte de homem, e tudo assim com os olhares, sabe, para aquela moça. E eu vou dizer para os irmãos, os olhares deles não eram os olhares mais santos, altamente comprometedores. E ela ali, sabe, se deliciando, ela feliz da vida com aquele cortejo coletivo, uma cena horrível. Eu cheguei, sentia o ambiente assim, esquisito, aí falei o que tinha que falar, saí, fui embora. E mais tarde, depois, no dia seguinte, não me lembro, conversei com a moça, falei, escuta, irmã, eu falei para ela, eu sei que minha palavra não ia ser simpática para ela, mas eu disse, olha, se vestindo do jeito como você se veste, não tem nada com a sua vida, eu sou apenas um pastor de uma igreja que nem a sua, mas se vestindo do jeito que você se veste, você vai atrair o homem errado para a sua vida. Você vai atrair o homem errado, porque o tipo de homem que está interessado nesse tipo de comportamento não é o mesmo tipo de homem que vai querer casar com você, entende? Por isso Rebeca se cobriu. A moça não gostou, certamente, mas eu acho que também me perdoou, porque logo uns meses depois ela me convidou para pregar na igreja dela, num congresso de juventude. Isaac e Rebeca encontraram o amor, e eles se amaram. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, diz a Bíblia, fez dela sua mulher e a amou. Que coisa linda, né? Ele a amou, irmãos. O marido precisa amar a sua mulher. E eu sei que há muitas definições de amor por aí afora, a TV Globo, as novelas, muita definição falsa de amor, definição furada de amor. Eu ainda prefiro ficar com a definição bíblica de amor. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. O amor sofre tudo, crê tudo, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais é vencido, diz outra tradução. E assim como Isaac e Rebeca foram tão felizes, minha oração é que você também, jovem, na sua formação familiar, lá no início, você também possa seguir esses procedimentos bíblicos e ser muito feliz também. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer a oportunidade desta reunião e te pedir que o que faltou dentro da limitação da linguagem humana possa ser completado pelo teu Espírito. Abençoa esta igreja, abençoa as famílias aqui presentes ou representadas, que todos nós possamos realmente buscar a tua presença a cada dia em nosso viver como pessoas e também como família. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor. Amanhã à noite o pastor João estará conosco mais uma vez.